isso aqui. Dane-se. Dane-se. Tô nem aí. Desenvolvimento de jogos na prática é na Truma Studio. Não, eu quero só jogar, não quero desenvolver. Se inscreva no canal Não e tem veja o perfil de processo de desenvolvedor. desenvolvimento de Vamos ver aqui ó, como era vários feito os jogos E aí, meu de querido futebol do inscrito, PS1. só quem colocava o Roberto Carlos no ataque vai curtir esse vídeo. Eu. Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do quadro Como Foi Feito. Aqui falamos do processo de desenvolvimento dos jogos. No vídeo de hoje, vamos voltar a uma época de pura nostalgia e conhecer o método de desenvolvimento de games de futebol dos anos 90. Ah, Vitor, mas eu sou jovem, eu nem era nascido. Eu quero saber como os games de futebol atuais foram feitos, isso sim. Pois fique bem tranquilo, porque além desse vídeo ser uma mini aula de história, nós vamos fazer algumas comparações com o desenvolvimento dos games de futebol atuais. Uma observação importante é que eu usei várias cenas de desenvolvimento de vários games de futebol para ilustrar algumas coisas que eu vou estar mostrando aqui. Os games de futebol eram os que praticamente dominavam as locadoras. Pelo que eu me lembro, isso vinha desde o Super Nintendo. O PlayStation 1 recebeu vários games de futebol, como International Superstar Soccer, FIFA, Pro Evolution Soccer, Adidas Power Soccer, Actua Soccer, Winning Eleven, dentre vários outros. No passado, os estúdios não eram tão ricos quanto hoje em dia. A maioria das desenvolvedoras barravam no lance das licenças. Hoje em dia é bem normal a gente ver briga entre FIFA e PES, principalmente sobre gráficos e competições. Vai me dizer que você nunca ouviu alguém dizendo: ah, PES tem as melhores faces, ah, o FIFA tem o campeonato XYZ, assim. Na verdade, na época, o PES era o melhor, era o que se assemelhava mais com o futebol verdadeiro, era mais um simulador, e o FIFA sempre foi um joguinho de futebol, entendeu? Essa que era a diferença. Meu querido inscrito, desenvolver qualquer jogo de esporte não é simples. Não Primeiramente, você tem que ter a licença de tudo que você vai colocar no game, ou seja, tem que ir atrás da licença dos clubes para usar o escudo do time, o nome do estádio, tem que ir atrás de jogador por jogador, às vezes até com a administração de campeonatos, patrocinadores e por aí vai. Eu costumo dizer que hoje em dia o melhor jogo de futebol é aquele no qual o estúdio investe mais dinheiro, porque ele consegue ali ter tudo. Só que nos anos 90 a galera queria era jogar mesmo, tá ligado, meu querido inscrito? Então os estúdios começavam com um planejamento simples, eles separavam todas as competições, clubes, etc. Daí já começava a malandragem. Para cada jogador, clube ou competição era criado um nome fictício. Isso. Vai dizer aí que você nunca ouviu falar de Alejo, que era Bebeto, o Gomes, que era o Romário, o Redondo, que era o Maradona, o Paz, que era o Figo. Isso era engraçado porque em quase todos os jogos de futebol os nomes eram modificados. Daí parecia que sempre estava escrito errado. Aí a galera às vezes olhava nas locadoras: nossa, o nome do cara aí veio escrito errado. Só que aquilo era proposital. Proposital, era é verdade. Até alguém querer processar. Você sabia que era o jogador X, porque tinha ali um nome parecido, mas ao mesmo tempo não era. E assim, se os estúdios não fizessem um negócio bem feito, isso poderia acontecer, só que em grande escala, ali com todos os jogadores, organizações, grandes corporações, clubes, enfim, ia dar um ruim. Apesar de eu estar falando dos games do PlayStation 1, eu preciso dar mais exemplos para a galera jovem. Quem conheceu o videogame no PlayStation 2 talvez lembre. Os jogos originais da série PES, o nome de alguns clubes era Manhead, que era o Manchester United, Manblue, que era o Juventus, que era diferente era tudo também, fictício, pois não tinha licença dos clubes. Até as ligas tinham nomes estranhos. Por exemplo, Italia era uma referência à primeira divisão do italiano. Mas assim, no começo dos anos 2000, os estúdios já conseguiam muitas licenças, até porque depois, né, na era do PS2, os estúdios já eram mais fortes financeiramente. Então você tinha ali jogos que já tinham algumas licenças, enfim. Nossa, isso era o ápice do gráfico, velho. Isso era o ápice. Alguns games de futebol só tinha licença para usar o nome do clube ou dos jogadores. Ó, mas esse no já caso, é FIFA. não mostrava os escudos dos times. Aí, tá alguns vendo? games da série era FIFA mais... do PlayStation 1 só traz o nome dos times escritos corretamente. É engraçado que tem até os times brasileiros, só que geralmente são escritos, digamos, de uma forma errada. Só que aquilo também é proposital. Era mais jogo do que provavelmente simulador. Eram os modders, o PES já era mais simulador. Pra gente. Inclusive teve vários mods do Brasileirão que, enfim. Porém, no PS2
PS2 ali já começou a ter licença de alguns clubes, sabe? Isso daí já era uma coisa mais comum, as empresas irem conseguindo de pouco a pouco. Nos anos 90, a pré-produção dos jogos de futebol 3D era semelhante aos dos futebol 2D. Eu me refiro ali na parte de pesquisa. Na época era tudo na base das revistas. Revista, caralho. Tinham que ir atrás de revistas e Hoje tem um puta banco de dados, velho. Pra ver como era cada clube, né? Como hoje em dia, que você dá uma teclada e já consegue tudo. O engraçado é que não tinha esse lance de atualizar após o jogo lançar. O jogador poderia já até ter saído do clube há anos, e quando o jogo fosse lançado ele estaria lá. Isso se no caso tivesse licença, porque se não tivesse também não fazia nem diferença. Era normal os desenvolvedores, né, antes ali de iniciarem os projetos, eles também assistirem muitas partidas de futebol para tentar capturar o máximo de referências possíveis. Quando o estúdio conseguia todas as informações, eles faziam um planejamento, em seguida começava todo o trabalho de arte, né? Também eles começavam a fazer alterações, fazer todo o trabalho, digamos, de camuflagem, para evitar processos, enfim. No começo do vídeo eu falei da atual briga entre PES e FIFA pelo gráfico mais bonito. E aí, hoje de pirona, beleza? Como é que você está? Base da digitalização. O que é isso, Vitor? Você tem ali os próprios Quanto jogadores tempo, né? servindo de modelos para os seus modelos poligonais. Devido ao avanço da tecnologia, é possível facilmente gerar faces em 3D, fotorrealistas. No caso, tem a tecnologia da fotogrametria, que o estúdio vai lá, pega o jogador, fotografa ele em vários ângulos e pronto, tá feito ali o modelo. Eles só vão fazer um trabalho ali de polimento e pronto. Porém, meu querido inscrito, ali no começo dos anos 90, os modelos eram modelados ali manualmente. Era usando o Alias, o 3ds Beta, logo no início do 3DS, ou o próprio Softmage, que era muito forte na época. Isso dependendo de cada estúdio. A Konami, por exemplo, só usava o Softmage na época. Já a referência para criar os modelos era na base ali das fotos, das revistas. As texturas eram geradas em editores de imagem. Elas eram meio que desenhadas, sabe? Com referência da imagem. Isso porque não dava para eles escanearem e usarem a foto colada como textura. Tipo assim, até dava, porém consumia o processamento demais. Tanto que a gente só foi ver rostos com foto mesmo colada na textura no PS2. Quem jogou o Max Payne lembra do que eu tô falando. Só pra deixar claro, não é que no PS1 era impossível. Mas para um game de futebol com vários modelos, era meio complicado criar uma coisa bem feita, sabe? Bem realista. Porém, anos depois, principalmente nos games de futebol, eles usavam as faces originais para criar as texturas. Ali no Winning Eleven 6, 7, já era isso. No PlayStation 1, querido inscrito, a diferença de um jogador para outro era questão de detalhe. As equipes de cada estúdio se dedicavam muito, porém era impagável quando a galera recebia o jogo na locadora ou em casa, olhava e dizia: "Uau, tá igualzinho o jogador real, que gráfico lindo!" Acredite, isso era normal, porque era Quando foi do Wing Level 3 pro 4, teve uma mudança tão grande no gráfico, tava tão certinho. Eu pirei, eu falei, nossa, eu preciso ter esse jogo, e eu consegui, velho. Mano, eu gastei o CD, velho. Uma outra época. Hoje em dia você acha o gráfico um lixo. Mas sabe, daqui a uns 90 anos, 100 anos, se o mundo chegar até lá, se o mundo evoluir até lá, talvez um descendente seu olhe pro futebol que você joga hoje em dia e diga, um lixo. Nos anos 90, meu querido inscrito, você não tinha as engines que você tem hoje, nem você tinha engines polidas, sabe? Era normal você ter editores de níveis, e editores de cena e pacotes de ferramenta. Era tudo feito de uma forma mais braçal, vamos dizer assim. Assim como hoje em dia, os desenvolvedores também usavam captura de movimentos, sabe? A diferença é que hoje em dia os estúdios têm a melhor tecnologia e chamam os melhores jogadores. Tipo, hoje em dia é gravado ali milhares de movimentos que são programados com milhares de combinações, resultando em milhares de dribles. Nos anos 90 você tinha funcionários gravando, ou algum jogador mediano, ou até um bom jogador em casos específicos, dependendo do projeto. Você tinha ali excelentes programadores que, apesar do esforço incrível, eles conseguiam ter pouquíssimas combinações de drible, sabe? Colocar isso no PS1. Então era muito complicado, pessoal, porque a animação pesa. Então o resultado, o movimento de um personagem, os dribles eram o mesmo para geral. Quer saber tudo sobre modelagem 3D para games e design nos melhores softwares do mercado? Não quero, obrigado. Acesse agora mesmo o canal Insights. Geralmente, para diferenciar um jogador mais habilidoso, eu só quero jogar, não quero... tinha uma velocidade alterada, ou de repente ele era mais escorregadio, ou com um chute mais potente, como era o caso do Roberto Carlos, que esse era um diferencial dele. Eles conseguiram aplicar isso muito bem. Os estádios levavam meses para serem finalizados. Como eu falei, tecnologia diferente. Geralmente era modelado apenas 3 estádios,
estádios ou 2. Daí o artista usava múltiplas texturas e detalhes para diferenciar. Isso dependia de cada estúdio, beleza, pessoal? Tinha estúdio que só fazia 1 ou 2 modelos ali, fazia vários arquivos alteráveis e múltiplas texturas. Era tudo bem caprichado. Daí você tinha variações com neve, cores e formas de gramado diferente. Mas era e quando apenas tinha no textura ali em cima de um play. no Pro Evolution Soccer Display que tinha treta de juiz. A série PES foi evoluindo e tivemos múltiplas modelagens dos estádios ali feitas no Maya, faces melhores, um bagulho pro. Enfim, as equipes que desenvolviam os games para PS1 eram bem pequenas. O trabalho era tanto que muitos games você tinha ali apenas seleções, você não tinha clube. Se você jogou ali Super Nintendo, PS1, você deve se lembrar que a maioria dos jogos de futebol que você jogou só tinha seleção. Só tinha seleção. Nos anos 90, os desenvolvedores sempre foram ali mais intensos nas mecânicas de gameplay. Alcançar o realismo sempre foi a maior ambição. As séries de maior sucesso foram o International Superstar Soccer e o Winning Eleven. Principalmente o 4, que teve uma das melhores intros dos videogames. Depois tivemos a série Pro Evolution, que se fortaleceu. A Konami dominou por décadas os jogos eletrônicos de futebol. Nos anos 90 só dava ela. Você viu várias versões de futebol da Konami pro PlayStation 1. Era muito louco porque era, dentro de todo o arcabouço de futebol, o PES, o Pro Evolution Soccer, né, que era o europeu e o inglês era o japonês, era o melhor. Era o que chegava mais perto da realidade, entendeu? Você conseguia fazer passe, triangulação, você conseguia se defender, você conseguia armar o time. Era bem diferente, velho. Para o Super Nintendo. Com o decorrer do tempo, a Konami se especializou e acabou desenvolvendo ótimas ferramentas internas para estar trabalhando a física, a IA e sempre evoluindo na sua mecânica de gameplay ali meio arcade. Era muito difícil fazer gol, era muito difícil. De alguns softwares. Vitor, mas hoje em dia tem algumas ferramentas de edição. Hoje em dia é muito fácil fazer gol. Tem ferramentas de edição, só que não são ferramentas ali oficiais. Eu me refiro aos primeiros games. Hoje em dia, a Konami tenta trazer um pouco mais, né, para a questão da simulação, né, como no FIFA, só que ali com suas pitadas. Eu até peço desculpas porque talvez você queria que eu fizesse um vídeo falando sobre cada série, mas meu querido inscrito, achar informação desses bagulho é extremamente complicado, principalmente de games do PlayStation 1, pessoal. Que era muito fechado, né? Mesmo. Mas assim, se você quiser, dependendo da resposta desse vídeo, a gente pode estar fazendo de alguns jogos das séries Winning Eleven, Pro Evolution, beleza? Eu espero sinceramente que tenha gostado. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família, que te guarde. O Play 1, o Winning Level 4 foi o divisor de águas. Foi o divisor de águas de tudo de videogame. Vamos ver a abertura do Winning Level 4. Abertura. Winning. Isso aqui é um clássico. Isso aqui é um clássico, isso aqui, ó. Konami Sports. Quando eu descava o disco, parece você ficar apertando start pra entrar, pra não bugar. Olha isso, mano. Você tem 90 minutos. Hoje é seu dia de sorte, você sabe. Caraca, mano. Isso foi minha infância, velho. Vai Cafu, caralho. Falando que isso aqui foi um divisor de águas pro mundo do videogame. Return of the Big Game. Olha isso.
99, mano. E eu consigo. Eu não sei até hoje. Nossa! Caraca, velho! O All Stars versus o Classic. Nossa, tinha isso. Eu jogava com meu primo, mano. Era um quebra-pau, velho. Nossa, mano. Minha infância veio agora aqui na minha frente. Só os videogames pra me acalmar, velho. Depois do jogo de ontem do Corinthians, velho. Nossa, ia. A gente saía apertando e foda-se. A gente jogava em japonês e conseguia entender a porra toda. Olha lá, tem os All-Star. Aí tem o All-Star da Europa e o All-Star clássico do mundo. Eu só jogava no hard. Quero que dava graça, né? Ó, a escalação. Aqui é a classe América, ó. Iguita, Chupaz, Carlos Alberto, Andrade, Falcão, Aldires, Aldair, sei lá, Canidia, Cico, Maradona, Campos e Pelé. Aí, ó, puta, esse goleiro, o Yashin, ele catava muito, mano, ele é impressionante. Yashin, Bob Moore, Beckenbauer, Baresi, Gullit, George Best, Platini, Bob Charlton, Cruyff, Cantona e Miller. Olha a escalação, nossa, olha lá. Ah! Manda o 4-3-3 pro pai, que funcionava melhor. Caraca, olha, todo mundo fazia isso, mano, era impressionante. Você abria os pontas pra ele ficar mais livre e deixava, caraca, olha, mano. Caraca, mano, eles faziam a mesma coisa que nós, velho. E deixava tudo pra... Isso, aí pra trás. Isso, deixava os defensores, os pouco mais defensores pra trás. Caraca, velho, a gente fazia aí. Olha porque eu tô impressionado. Porque a gente fazia isso aqui no meu bairro, a gente não tinha informação. E o cara que gravou isso, ele fez a mesma coisa que nós, sem ter informação nenhuma. É intuitivo. Olha que bagulho louco. Caraca, vou dar. Olha, eu tô revendo a minha infância aqui, velho. Minha infância pré-adolescência, né? Aí salvava a formação, porque caso desse algum pau. Aí vinha essa narração pra dar tempo de carregar. Essa era pra dar tempo de carregar. As chuteiras, os cara. Nossa, isso era muito foda. Os boludos argentinos, cabelinho aqui. Olha o cabelo do Iguita. Dito. Beckenbauer. Olha. Miller. Nossa, olha isso. Olha. Será que tem esse jogo no RetroArch? Deixa eu ver, peraí. Então finalizamos aqui, né, o... Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!